Nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a fazerem essa calcinha. Para fazer essa calcinha, eu utilizei a linha Anne, nesse tom de verde. Depois eu vou deixar a coloração pra vocês, que eu não tô com o plastiquinho dela aqui. A agulha 1,75 para trabalhar toda a calcinha. A agulha 1,25 para colocar essas perolinhas aqui. Perolinhas número 6 milímetros. Fita métrica, tesoura e cola. É isso que a gente vai precisar. E meninas, eu vou falar pra vocês o tamanho. O tamanho é muito relativo de criança pra criança, mas eu venho falar pra vocês como eu faria se eu recebesse encomenda de uma criança menor, tá? Maior que isso, você tem que realmente pedir as medidas pra mãe. Eu acredito que esse tamanho sirva de uns 10 meses até uns 3 anos. De 2 a 3 anos, criança que não utiliza fralda, eu acredito que sirva, porque aqui é regulável, tá? Então, tanto aqui esticando, já estica parte da perninha. Então, é o seguinte, você pode fazer com mais ou menos correntinhas iniciais. E aí, você vai fazer aqui à frente. Para uma criança, vamos supor, de 1 a 4 meses, você vai fazer aqui à frente com 8 pontos de aumentos, 8 carreiras de aumentos, tá? A parte do fundo, você vai fazer com 2 carreiras, a parte do fundo. E a parte de trás, que tem que ter 2 pontos a mais que a frente, você vai fazer 10 carreiras de aumentos. A parte do cós você vai fazer igual do vídeo, mesma coisa. Os aumentos também são igual do vídeo, só muda a quantidade de carreira. Para uma criança de 5 até uns 9 meses, mais ou menos, eu faria aqui com 10, a parte da frente com 10 carreiras de aumentos. A parte do fundo eu faria com 4 carreiras. E a parte de trás eu faria com 12 carreiras, tá? E o cós e o resto do vídeo é a mesma coisa. E é isso. Espero que vocês consigam fazer vários, vendam bastante. E façam de várias cores, meninas. Olha o conjuntinho como que ficou. Uma belezinha. Então é isso. Vamos ao iniciar esse tamanho que vamos fazer, vamos precisar de 14 pontos. Para adquirirmos 14 pontos, a gente faz um número a menos mais 3 correntes. Então, como assim? Então, assim, eu vou dar laçado na minha linha. Vou fazer 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aliás, 13 correntinhas, né? Fiz as 13 correntinhas e faço mais 3 para virar, que será o meu ponto de número 14, essas 3 correntinhas. Então, 1, 2 e 3. Então, além dos 13, eu fiz mais 3 correntinhas para virar. Laço minha linha, conto 1, 2, 3. No quarto ponto, eu entro com um ponto alto. E observe que minhas 3 correntinhas viram um ponto, que é o ponto de número 14. E os demais, eu desço com um ponto alto para cada um de base, até totalizar os 14. Então, é isso, eu vou descer com um ponto alto para cada ponto da correntinha que eu fiz, tá? Prontinho, ó, após eu fazer meus 14 pontinhos, sendo um ponto alto para cada correntinha que eu fiz, eu vou subir 3 correntes para iniciar a próxima carreira. Viro meu trabalho e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Olhando aqui, que este primeiro espacinho é das 3 correntinhas, então eu entro no segundo espacinho aqui para iniciar meus pontos altos. Se eu acrescentar um ali naquele buraquinho, eu vou estar fazendo aumento. E nesse momento a gente não precisa de aumento. Então, você vai descer com um ponto alto para cada um de base, até o final. Eu vou com vocês até o final. Lá no final eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar vocês como iniciar a próxima carreira, do mesmo jeito que vai ser as demais, que iremos precisar.
Aqui as 3 correntinhas a gente também tem que trabalhar. Então, ó, eu conto 1, 2, na terceira correntinha, essa bem aqui de cima, eu faço um ponto alto. Então, aqui o que eu fiz foi repetir meus 14 pontos. Iniciei com 3 correntinhas e fui fazendo um ponto alto para cada um de base até formar os 14 pontos. A próxima carreira vamos iniciar da mesma forma. Vamos fazer 3 correntinhas, virar o nosso trabalho e fazer um ponto alto para cada um de base, lembrando de pular o primeiro espaço, que são das 3 correntinhas. Vocês vão fazer isso, ficar repetindo isso, até dar um total de 6 carreiras, tá? Então, aqui a gente já fez 1, 2, 3. Sempre iniciando com 3 correntinhas e trabalhando um ponto alto para cada um de base. Cheguei no meu final, novamente, subo 3 correntinhas, viro o trabalho e volto com pontos altos. Até eu contar e ter 6 carreiras. Eu vou contar novamente para vocês. A gente fez 1, 2, estamos iniciando a terceira. Eu vou fazer as minhas 6 carreirinhas e já volto com vocês para a gente estar continuando a nossa calcinha do biquíni. Prontinho, meninas, fiz as minhas 6 carreirinhas, igual eu havia feito com vocês a segunda carreira. E expliquei antes de sair de vídeo, eu vou só repetir, ó, 3 correntinhas, viro o trabalho, trabalho um ponto alto cada um de base, subo 3 correntinhas, viro o trabalho e volto com um ponto alto cada um de base, 3 correntes e volto com um ponto alto cada um de base, assim sucessivamente, até dar um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, cada uma contendo 14 pontos, tá? Então, eu vou medir esse quadradinho para você se guiar no tamanho, para vocês verem se está ficando no mesmo tamanho do meu, tá? Para vocês, se você tem um ponto muito apertado, muito, e não chegar no tamanho que eu vou passar, você pode sim acrescentar uma carreira, tá? Essa parte aqui é a parte do fundo da nossa calcinha, tá? Essa é a parte do fundo. Então, eu vou medir para vocês da pontinha até a outra. Ficou com 5 centímetros. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ficou com 5 centímetros. Se o seu está aproximado disso, seja 4,5, 4, alguma coisa, tá bom já, tá? Não deu tanta diferença não. Agora, se o seu deu 4, tá? Ou até menos, aí você tem que acrescentar uma carreira a mais pra você tá fazendo o tamanho igual ao meu, tá? Então, eu vou estar sempre medindo aqui pra vocês estar podendo se guiar, até pra estar fazendo com uma linha diferente, né? Se quiser estar trabalhando com uma linha diferente. Então, agora a gente vai fazer a parte da frente da nossa calcinha. A parte da frente, a gente vai iniciar com aumentos. Então, ela vai ser feita assim, ó. Subo 3 correntinhas, igual eu estava fazendo anteriormente. Viro o meu trabalho, laçada na minha linha. Agora sim, no mesmo lugar que eu fiz as 3 correntinhas, então naquele primeiro espacinho, eu vou colocar um ponto alto. Aí eu trabalhei um aumento. E vou seguir agora fazendo um ponto alto para cada pontinho da carreira de base. Todos esses pontinhos aqui eu vou fazer um ponto alto. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu só trabalhando ponto alto, eu vou parar um pouco aqui. Vou trabalhar um ponto alto para cada um desses de base. Quando chegar ao final, eu volto com vocês para a gente estar trabalhando o aumento aqui do outro lado. Prontinho, trabalhei um ponto alto para cada um de base. Chegando aqui no meu final, sobre as 3 correntinhas, eu nem trabalhei para mostrar para vocês. Sobre as 3 correntinhas, né, aqui no ponto de cima, como eu havia falado lá embaixo, no terceiro pontinho, vamos fazer o nosso aumento. Então, o aumento é colocar 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, eu entro aqui sobre as 3 correntinhas, coloco um e no mesmo lugar mais um ponto. Então, aqui eu acrescentei mais um ponto. E estamos na 7ª carreira, tá? Acrescentei um ponto desse lado e um ponto desse lado. E as demais carreiras todas serão dessa forma, com um aumento deste lado e um aumento deste lado, até dar o total de carreira desejada. Então, vamos subir mais 3 correntinhas, virar o nosso trabalho, laçada no fio. Vamos entrar no mesmo lugar que fizemos as 3 correntinhas e trabalhar um ponto alto, fazendo o nosso primeiro aumento. E seguir assim, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, até o final. Quando chegar ao final, eu novamente vou trabalhar aqui um ponto alto para cada um de base, na minha 8ª carreira,
Quando chegar ao final, eu volto com vocês pra gente estar fazendo o aumento junto, como acabamos de fazer, tá? Prontinho, meninas, fui trabalhando um ponto alto para cada um de base. Cheguei no meu final, eu deixei as 3 correntinhas para fazer junto com vocês. Igualzinho a gente fez embaixo, em cima das 3 correntinhas vamos fazer 2 pontos altos, que é o nosso aumento desse outro lado. E vocês vão seguir fazendo dessa forma até dar um total de 12 carreiras. Para esse tamanho, a gente precisa de 12 carreiras na frente, tá? Então, eu fiz aqui 1, 2, eu falo 12 carreiras de aumentos, tá? Sem contar as 6 carreirinhas de 1 por 1 de base. Então, eu fiz aqui 1, 2 carreiras com aumento. Vai dar um total de carreiras, contando com as 6, 18 carreiras. Mas se quiser contar só as de aumento, vai dar 12 carreiras, tá? Vocês vai iniciar, eu vou fazer fora do vídeo, tá, meninas? Então, por isso que eu tô explicando. Você vai iniciar sempre com 3 correntinhas as suas carreiras, virar o seu trabalho, no mesmo lugar que fez as 3 correntinhas, vai fazer um ponto alto, certo? Vai descer com um ponto alto para cada um de base, como você já via fazendo antes. Chegar no final, em cima das 3 correntinhas, vai trabalhar mais um aumento, sendo 2 pontos altos no mesmo lugar. Igual a gente fez na 8ª e na 7ª carreira, não tem diferença alguma. A única coisa que vai acontecer vai ser que ele vai abrindo, vai ficando assim. Ele vai abrindo, ó, tá? Mas o aumento é a mesma coisa, um no começo e no final, o restante 1 por 1 de base. Então, vamos fazer isso até completar 12 carreiras para esse tamanho, né? Ou, contando com as 6, 18 carreiras, e aí a gente volta com vocês pra gente estar continuando a parte da frente da nossa calcinha. Espero que nessa parte não haja dúvida, porque tem gente que tem muita dúvida quando a gente explica em vídeo e já volta com a peça pronta. Mas eu só não vou ficar repetindo porque é a mesma coisa, não tem diferença, tá? É aumento no começo, ponto alto sobre ponto alto, aumento no final. Repetir isso toda hora até dar um total de 12 carreiras. Tá, meninas? Eu volto agorinha com vocês. Prontinho, meninas. Fiz as 12 carreirinhas, dando um total de 18, contando com as 6. Eu vou contar aqui pra vocês verem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Deu um total de 18, sendo 12 com aumentos, tá? Começa aqui, ó, com aumentos. Ele vai abrindo dos dois lados. Da mesma forma que eu mostrei antes de sair do vídeo, sendo um aumento de um lado, trabalha-se 1 por 1 de base e um aumento no final. O aumento é 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Você trabalhou suas 12 carreiras, agora a gente vai começar o cós da parte da frente da nossa calcinha. O cós, eu escrevi lá no comecinho, cadê meu fio? Eu escrevi lá no comecinho pra vocês deixarem um pedacinho de fio, tá? Pode ser bem pequenininho, não precisa ser muito grande, porque para tamanho de bebezinho e criancinha não precisa ser um fio muito comprido. Então, você deixa um fio solto pra você tá aprendendo aqui do outro lado pra fazer continuação do cós, tá? Se você esqueceu desse fio, ou por eu esquecer de ter falado, eu só escrevi lá no começo, você vai abrir o seu novelo, tá? Você tá trabalhando com a linha Anne, você vai abrir o seu novelo, vai tirar um fio. Se você estiver trabalhando com a linha de dentro do novelo, você vai tirar um fio de fora. Se você estiver trabalhando com o fio de fora, você vai tirar a linha de dentro do novelo, porque ele dá pra trabalhar com 2 fios. Então, você puxa o fio ou de fora ou de dentro e corta um pedaço, pra não precisar cortar da sua peça, tá? Então, eu vou deixar aqui de lado. Vou confirmar aqui na nossa outra calcinha quantos pontos que eu deixei. Então, eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Então, eu preciso de 6 pontos. Da mesma forma que eu fiz aqui embaixo, eu vou fazer aqui. Se eu preciso de 6 pontos, eu faço 5 correntes mais 3 para virar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, mais 6, mais 3 correntes para virar. 1, 2 e 3. Vou dar laçada na minha linha, né? Vou contar o total aqui de 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 no total. Mas fazendo igual eu falei fica mais fácil. Faço 5 mais 3 para virar, para dar um total de 6 pontinhos. Então, dei laçada aqui no meu fio.
viro o meu trabalho e vou trabalhar agora sobre as correntinhas, tomando cuidado para as correntinhas não estarem torcidas, tá? Então, eu conto 1, 2, 3 no quarto ponto, inicio com um ponto alto. E eu fico aqui com 2 pontos altos, porque eu conto as 3 correntinhas como um ponto alto e mais um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, laço a minha linha, pulo uma correntinha de base, na próxima, mais um ponto alto. E ao lado, mais um ponto alto. Então, vão ficar grupinhos de 2 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, pulo um ponto de base, que é essa última corrente aqui. E sobre aqui o primeiro ponto, sobre o primeiro ponto alto, já em cima da parte da calcinha, faço meus 2 pontos altos, né? Um para cada um de base. Olha lá. Então, uma correntinha, pulo um de base, nos 2 próximos, faço 2 pontos altos. E eu deixei só 1, 2, 3, 4, só isso mesmo. Eu deixei aqui 4 bloquinhos de 2 pontos altos. Então, ficou 1, 2, 3, 4 bloquinhos divididos por uma corrente de espaço, tá? Agora, você vai fazer uma corrente de espaço, laçar a sua linha, pular um ponto de base, no próximo fazer um aumento. Só nessa carreira que vai ter aumento. Fiz um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo lugar. E sigo após esse aumento, fazendo um ponto alto para cada ponto da minha carreira de base, até o final. Lembrando de deixar os pontinhos para fazer aqui os 2 bloquinhos, né? Aqui a gente utilizou, vamos contar, um ponto de espaço aqui, mais 2, então 1, 2, 3, mais um ponto de espaço, 4 e mais 2. Então, utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos aqui. Então, a gente vamos trabalhando agora um ponto alto para cada um de base, até faltar 6 pontos aqui do outro lado da nossa calcinha. Então, eu vou seguir fazendo assim, quando faltar os 6 eu volto com você. Com um ponto alto, perdão, para cada um de base. Quando faltou os 6 pontinhos aqui, eu vou parar. Eu só deixei este último ponto pra gente trabalhar junto, antes dos 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que este último ponto aqui antes do 6 é com aumento, igualzinho foi este primeiro ponto aqui. Então, este último ponto, vamos fazer 2 pontos altos no mesmo lugar, tá? Aí, após fazer os 2 pontos altos, eu tenho 6 pontinhos livres. 1, 2, 3, 4, 5 e as 3 correntinhas conta como meu 6º ponto. Então, vamos começar a trabalhar os bloquinhos de pontos altos. Então, uma correntinha de espaço, pulo um de base, nos 2 próximos, um ponto alto para cada um de base. Uma correntinha de espaço, pulo um de base e 2 pontos altos aqui nestes 2 pontinhos de base. Então, ficou 2 blocos. Agora que a gente vai utilizar aquele fiozinho lá que eu falei lá no comecinho, para vocês estarem deixando. Vou dar laçada aqui na minha linha, uma laçadinha inicial. Vou aqui no pezinho do último ponto alto, aqui no pezinho dele, onde eu fiz ele. Puxar o meu fio. E fazer 6 pontinhos, que é o que eu preciso, né? Que eu fiz lá pro outro lado, que eu preciso de 6 pontinhos. Lá a gente fez 8 porque foi para virar e se formar os 6 pontinhos, né? Como eu expliquei lá no começo. Então, como aqui ficou 6 pontinhos, vou mostrar novamente, né? Ó, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos. Eu preciso apenas de 6 pontinhos agora aqui deste outro lado. Se você estiver fazendo maior, né, é bom lembrar disso, e fizer mais aqui, você tem que contar o número de pontos para fazer a correntinha aqui. E não contar o número de correntes, tá? Porque senão dá erro. Então, vamos lá, faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. E esta 7ª corrente é para fechar o fio e ele não escapar. Então, ela não conta, ela vira aquele nozinho, ó. Ela fica igualzinho aquele nozinho inicial, tá vendo? Então, agora aqui a gente vai continuar a trabalhar os nossos bloquinhos de pontos altos. Então, a gente faz uma corrente de espaço, pula laçada, né? Deixa eu tirar esse fio daqui para não atrapalhar.
pulo um ponto de base, no próximo 2 pontos altos. Mesma coisa que havíamos fazendo do outro lado. Uma corrente de espaço, pula um ponto de base e os dois últimos correntes, os 2 pontos altos. Olha só, fica do mesmo jeito. Não é difícil, gente. Às vezes a gente olha assim e pensa que é complicado, mas não é, bem facinho. Aí depois esses fios aqui, você pode estar escondendo aqui por baixo dos pontos com uma agulha de costura mesmo que passe a sua linha, ou puxando com uma outra linha, uma outra agulha de crochê mesmo. Então agora a gente vai iniciar a próxima carreira do cós. Vamos virar o nosso trabalho, entrar direto no meio dos 2 pontos altos, tá vendo? Sem fazer correntinha, sem nada. Eu virei, entro no meio dos 2 pontos, trabalho um ponto baixo. Subo 2 correntinhas e no mesmo lugar eu trabalho um ponto alto. Eu quero que o meu trabalhado vire esse Vzinho, fique esse Vzinho. Então eu faço uma corrente de espaço e dentro do próximo bloquinho, no meio dos 2 pontos, eu trabalho mais 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, olha lá o Vzinho. No meio dos 2 próximos bloquinhos, no meio dos 2 pontos, eu trabalho mais 2 pontos altos. Todos no mesmo lugar. Uma corrente de espaço e no nosso último bloquinho a mesma coisa, 2 pontos altos no mesmo lugar. E agora eu dou uma corrente de espaço e sigo aqui fazendo um ponto alto para cada um de base. Como eu disse anteriormente, agora não terá mais aumentos. É só a primeira carreirinha ali que teve aumento e as demais não vai ter mais, tá? É só um ponto alto para cada um de base mesmo. Então você vai seguir agora dessa forma, com um ponto alto para cada um de base, até aqui no final, né? Chegar no final a gente vai repetir o que a gente fez ali em cima desses bloquinhos do outro lado. Aí eu volto com você. Então, ó, fui fazendo um ponto alto para cada um de base. Cheguei aqui no meu final, né, nos meus bloquinhos, eu repeti a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Uma correntinha de espaço, entro no meio do primeiro bloquinho com 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, a gente vai trabalhar no meio dos 2 pontos altos de base. Uma correntinha de espaço, no meio do próximo 2 pontos altos, faço 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço, no meio do próximo 2 pontos, 2 pontos altos. Uma correntinha de espaço, no meu último aqui, 2 pontos altos. Vira o nosso trabalho. Ai, gente, eu esqueci, peraí, de medir pra vocês a parte das 12 aumentos, pra vocês verem um total de pontos que deu. Eu vou medir pra vocês já olharem aí, porque se deu menos, pelo menos só fez 2 carreiras aqui pra desmanchar, né? Então, eu vou medir do 6º ponto até o 18, até aqui antes do cós, tá? Se você quiser tá fazendo, aumentando mais depois de fazer essa medida, em vez de aumentar desde o inicinho aqui. Ficou 15, certinho. 15 redondo aqui em cima da carreira de número 18, né? Que é a nossa 12 carreirinhas de aumentos. Então, se o seu deu 14,5, por aí tá ótimo também. Agora, se deu 14 cravado ou menos, aí você tem que aumentar as carreiras. Ou aqui, como eu falei lá no início, ou aqui, nessa parte de aumentos, tá? Isso antes do cós. Então, vamos continuar o nosso cós aqui. Eu tinha esquecido disso. Virar o nosso trabalho, né? Depois que a gente terminou ali. E a gente vai iniciar todas as carreiras do cós dessa forma que eu mostrei lá no começo e dessa forma que eu vou mostrar agora. Eu vou mostrar mais uma vez pra vocês e as outras carreiras serão apenas repetições, tá? Então, a gente inicia sempre dessa forma, sem dar laçada, sem nada. A gente entra no meio dos 2 pontos altos com um ponto baixo. 2 correntes, aliás, no mesmo ponto, um ponto alto. E eu fico com o meu
Vzinho já aqui no início. Uma correntinha de espaço, vou no próximo meio aqui dos 2 pontos altos e faço 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, no meio dos 2 próximos pontos, 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, no meio aqui dos 2 pontos, 2 pontos altos. E uma corrente de espaço. E agora eu volto em cima aqui da minha carreira de pontos altos. E trabalho um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Essa carreira é igualzinha à carreira que a gente acabou de fazer, tá? É a mesma coisa, a repetição agora. Então, as carreiras vão se repetir... Eu vou parar aqui. As carreiras vão se repetir dessa forma, igualzinho a gente fez essa segunda do cós, até dar um total de 6 carreirinhas. Já fez uma, duas, estamos na terceira carreira do cós, tá? Então, eu vou fazer um ponto alto para cada um de base agora, até aqui no meu final, antes dos bloquinhos, tá? E volto. E com vocês, ó, fiz um ponto alto para cada um de base, uma corrente. Repito a mesma coisa que eu fiz lá no começo, né? Que são 2 pontos altos no mesmo lugar entre o ponto de baixo, uma corrente, no meio desses 2 próximos 2 pontos altos, uma corrente, e no meio desses 2 próximos 2 pontos altos. Uma corrente e eu finalizo aqui no último com 2 pontos altos no mesmo lugar. Meninas, voltei com a terceira carreira do cós já terminada. Trabalhei os bloquinhos aqui como mostrei pra vocês. Um ponto alto para cada um de base. Perdão. E o bloquinho aqui do outro lado. Para iniciar a quarta carreira, a gente vai fazer igualzinho a gente já fez as demais carreiras do cós. Vamos virar o nosso trabalho. Entre os pontos, entre o meio dos pontos altos, vamos fazer um ponto baixo. 2 correntinhas, no mesmo lugar, um ponto alto. E vai ficar um grupinho de 2 pontos altos novamente. Uma correntinha, no próximo grupinho, 2 pontos altos. Uma correntinha, no próximo, mais 2 pontos altos. Uma correntinha, no meu último bloquinho, 2 pontos altos. E vão ficando assim, fica uma gracinha esse trabalhado. Prontinho aqui, quando eu acabei os meus bloquinhos, eu vou fazer uma correntinha de espaço e volto a trabalhar aqui um ponto alto para cada um de base. Vocês viram como que é bem repetitivo? Agora vai ser só isso. Então, a gente vai trabalhar dessa forma até completar 6 carreiras. Eu vou sempre trabalhar bloquinho sobre bloquinho, sendo 2 pontos altos no mesmo espaço, trabalhando entre os pontos, né, no meio dos pontos de base. Uma corrente de espaço entre os bloquinhos, uma corrente de espaço para iniciar essa carreira reta aqui, que é um ponto alto para cada um de base. E aqui eu repito a mesma coisa, uma corrente de espaço, repito os bloquinhos. Eu vou fazer isso por 6 vezes, né? Então, aqui eu já tô fazendo 1, 2, 3, iniciando a quarta carreira, vou até o final, da forma que eu expliquei. Chegando no final, a gente vira o trabalho e faz igual a gente já vinha fazendo. Um ponto baixo dentro dos dois, entre os 2 pontos, 2 correntinhas, um ponto alto no mesmo lugar. Repete os bloquinhos, repete os pontos altos, repete os bloquinhos. Então, agora, meninas, é só isso, até 6 carreiras. Eu vou fazer um ponto alto para cada um de base, fazer os meus bloquinhos, iniciar mais 2 carreiras e quando eu finalizar as 2 carreiras eu volto com vocês, com as minhas 6 carreirinhas prontas. E vocês façam de vocês igual eu expliquei, não tem erro, tá? Repetindo igualzinho você já tem feito aqui nessas 2 de baixo, igual nessa que você está iniciando. Tá bom, meninas? Eu vou lá. Espero que tenha dado para entender, tá? Eu voltei com minhas 6 carreirinhas do cós já concluídas. É sério, de coração, que vocês tenham entendido essa parte do cós. Não dá pra mim estar fazendo todas em vídeo com vocês, senão fica muito longo pra mim. E eu tenho que fazer rapidinho antes da minha bebê acordar, então espero mesmo que tenha dado pra entender essa parte. Que é, novamente eu vou repetir, é repetição de carreiras, igual a gente tinha feito essas 2 carreirinhas aqui em vídeo. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras do cós,
sendo 4 bloquinhos de cada lado e um ponto alto para cada um do meio, né? Apenas a primeira carreira fizemos um aumento de cada lado. Após fazer isso, a gente vai passar uma carreira de bloquinhos aqui, todinha aqui em cima, que é para depois estar passando essa parte aqui do acabamento, ó. Igualzinho da parte do bojo desse biquinizinho, tá? Quem assistiu a parte do bojo sabe que tem aqui um acabamento desses pontos altos que eu mostrei agora, que fica bem bonitinho. Então, vamos lá. Eu faço aqui a mesma coisa que eu já vinha fazendo. Peraí que torceu meu fio. Então, eu entro direto aqui entre os pontos com um ponto baixo, 2 correntinhas e faço o meu primeiro bloquinho, né? Com um ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente, passo para o próximo bloquinho, 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente no próximo, 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente no próximo, 2 pontos altos. Uma corrente, pulo um de base e nos 2 próximos, 2 pontos altos. Uma corrente, pulo um de base, nos próximos 2 pontos altos. Um para cada um de base, tá? E eu vou seguir aqui, uma corrente fazendo dessa forma. Eu vou até o final com vocês. Pulo um de base, nos 2 próximos, 2 pontos altos. Uma corrente, pulo assim de base e 2 pontos altos. Um para cada um de base. Uma corrente, pulo um de base. Sempre que a gente fizer uma corrente, a gente tem que pular um de base para que não fique ponto extra, né? Fique a mesma quantidade de ponto da base. E não embabade e não franza, né? Tem que fazer certinho a quantidade de corrente. Então, eu fiz uma corrente, pulo um de base, 2 pontos altos. Uma corrente, pulo um de base, 2 pontos altos. Já estamos chegando lá no final. Uma corrente, pulo um de base, 2 pontos altos. Eu tô tentando fazer rapidinho com vocês, porque é apenas 2 pontos altos para cada pontinho de base, tá? Uma corrente, pulo assim de base, 2 pontos altos. Se o seu final ficar igualzinho o meu ficou aqui, ficou esse ponto, o que você vai fazer? Você vai dar uma corrente e já vai direto aqui pro seu intervalinho, tá? Pra que você ficar, se aqui tivesse ficado 3 pontos ou 2 pontos, aí eu faria mais um bloquinho, mas ficou só um. Então, eu vou pular ele, né? Então, aqui no caso, a gente vai pular 2 de base, porque é ele mais a correntinha. Mas não tem problema não, tá? Vai ficar só um ponto assim. E eu pulo já direto pro meu bloquinho. Ó. Uma correntinha e pro próximo bloquinho. Eu pulo porque se eu colocar mais um ponto ali, vai ficar muito ponto aqui. É melhor perder um do que acrescentar um, porque acrescentar ele aumenta, fica pior. Uma correntinha no próximo bloquinho, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha e no último, 2 pontos altos no mesmo lugar. Aí você vai fazer uma correntinha e cortar o seu fio. Já nesse momento, já corta um pedaço de fio aí, já deixa um pedaço de fio pra fazer a parte de baixo, a parte do cós, igualzinho a gente fez aqui de cima, tá? Já deixa um pedacinho de fio aí separadinho pra você fazer isso. Eu já vou cortar um pedaço aqui. Então, esse fio aqui é pra mim fazer o cós de baixo. A parte da frente do nosso biquíni está toda concluída, né? Que é a parte da frente, mais os 6 de fundo. E agora a gente vai iniciar a parte de trás, do fundo da calcinha, né? Fundo não, perdão, na parte do bumbum da calcinha. Você já faça a laçada inicial na sua agulha. Você vai vir aqui no primeiro ponto alto, introduzir a sua agulha e puxar a sua laçadinha. Fazer aqui 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Aproveitando já para prender esses 2 fiozinhos por baixo dos pontos altos que a gente vai fazer, para já estar fazendo o acabamento deles. O arremate, aliás. No mesmo lugar que você fez as 3 correntinhas, você vai fazer mais 2 pontos altos.
Então, 1 e 2. Tudo no mesmo lugar. Vai ficar assim, ó. 3 pontinhos no mesmo lugar. Daí, você segue agora com um ponto alto para cada ponto da carreira de base daqui do fundo, né? Que são os 14 pontinhos. Então, a gente vai seguir assim até ali do outro lado. Com um ponto alto para cada um de base. Já estou chegando lá. Quase deu nó na minha linha. Quando você chegar aqui no último ponto, que é as 3 correntinhas, olha. 1, 2, 3. Nessa correntinha aqui da base, aqui de cima, vamos colocar 3 pontos altos no mesmo lugar, igualzinho fizemos aqui no início. Então, no mesmo lugar aqui, nessa terceira correntinha aqui em cima, vamos colocar um ponto alto, no mesmo lugar mais um, e no mesmo lugar mais um. Ficando com um total de 3 pontos altos. Olha só. Então, aqui a gente trabalhou um aumento com 3 pontos altos no mesmo lugar. Vamos subir 3 correntinhas, virar o nosso trabalho e no mesmo espaço fazer 2 pontos altos. 1 e 2. E novamente a gente fez 3 pontos no mesmo lugar, um aumento com 3 pontos. E aí eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base novamente, igual a gente fez na carreira que a gente acabou de terminar aqui, na carreira de baixo. Então, vamos fazer assim, um ponto alto para cada um de base, até chegar aqui no último ponto. Quando chegar no último ponto, eu volto com vocês. É apenas um ponto alto para cada um de base, tá? Prontinho, meninas, fui trabalhando um ponto alto para cada um de base. Deixa eu cortar esses 2 pontinhos aqui, esses 2 fiozinhos. Agora sim, para não atrapalhar a gente. Então, fiz um ponto alto para cada um de base. Cheguei aqui no meu último ponto, que são as 3 correntinhas, ó. Novamente, na terceira correntinha aqui de cima, eu vou fazer 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2 e 3. Então, eu coloquei 3 pontos no mesmo lugar novamente. Aqui no começo e aqui no final. Agora, as demais carreiras, a gente vamos fazer pontos de aumentos só com 2 de um lado e 2 do outro, tá? A parte do fundo, a gente trabalha 2 carreiras com 3 aumentos, igual esse daqui, com 3 pontos no mesmo lugar, para que ela abra mais do que a frente. As demais carreiras agora vão ser igualzinho à frente. Vamos iniciar com 3 correntinhas. Virar o trabalho. No mesmo lugar, fazer um ponto alto. Então, a gente trabalhou um aumento. E seguir fazendo um ponto alto para cada um de base, após trabalhar o aumento. E quando chegar aqui no final, eu vou fazer um ponto alto para cada um de base. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês, se a gente está trabalhando o aumento deste outro lado. Aqui a gente está na terceira carreira da parte do bumbum, sem contar as 6 carreiras daqui, só a partir do aumento. Então, 1, 2, terceira carreira já. Prontinho, meninas, trabalhei aqui um ponto alto para cada um de base. Chegando aqui no final, sobre as 3 correntinhas novamente, agora eu vou colocar 2 pontos altos no mesmo lugar. Vou fazer um aumento aqui no final, igualzinho a gente fez no começo, com 2 pontos altos no mesmo lugar. Como eu disse, agora a gente vai trabalhar aumentos normal, sendo 2 no começo e 2 no final, igualzinho a gente fez na parte da frente. Então, novamente, vamos agora para a quarta carreirinha de aumento. Vamos subir 3 correntinhas, virar o nosso trabalho. Sobre este primeiro buraquinho aqui, que é o buraquinho das 3 correntinhas, vamos fazer um aumento. Então, um ponto alto no mesmo lugar. E depois seguir fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base. E seguir assim até o final. No final, eu volto com vocês para estar fazendo o aumento desse lado, explicando quantas carreiras vocês vão fazer a partir dessa. E, meninas, novamente fiz um ponto alto para cada um de base. Cheguei no meu último ponto, que são as 3 correntinhas. Faço mais um aumento, sendo 2 pontos altos, no mesmo lugar. Meninas, o meu vizinho tá com construção. Espero que os
som da máquina não esteja atrapalhando o áudio, tá? Então aqui, meninas, eu vou falar um pouquinho mais alto. Então aqui, meninas, é o seguinte, a gente já trabalhou, vamos ver aqui, contando a partir da carreira de aumento. Essa carreira de 1 por 1 de base a gente não conta, que é o fundo, tá? Então, contando a partir daquele primeiro que a gente fez 3 no mesmo lugar. Então, ó, conto. 1, 2, 3, 4. Já fiz 4 carreirinhas. Faltam mais 10 carreiras para mim completar o fundo. O fundo é sempre 2 carreiras a mais que a frente. A frente a gente fez 12 carreiras, no fundo a gente faz 14. Sempre o fundo fica com carreiras a mais. Então, no caso, a gente usa 2 carreiras a mais. E as demais carreiras serão da mesma forma que a gente fez a carreira de número 3 e a carreira de número 4. Vamos iniciar com 3 correntinhas. Todas vão ser assim agora, tá? Igual a gente fez à frente. Vamos iniciar com 3 correntinhas, virar o nosso trabalho. No mesmo lugar, colocar um ponto alto, no mesmo lugar que foi feita as 3 correntinhas, sendo um aumento. Depois você vai seguir fazendo um ponto alto para cada um de base e chegando no final, no seu último ponto, tem que tomar cuidado para ser as 3 correntinhas. No seu último ponto, você vai fazer mais um aumento. Então, você vai trabalhar dessa forma, igualzinho você já fez essas 2 carreiras de base, como eu falei, trabalhando um aumento no começo, um aumento no final, um ponto alto para cada um de base, até totalizar 14 carreiras. Então, vamos novamente. Fiz 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais 10 carreiras com um aumento de cada lado, tá? E eu volto com vocês com as minhas carreirinhas prontas. Fiz um aumento sempre no começo e no final, colocando 2 pontos altos no mesmo lugar. Como eu mostrei pra vocês antes de sair do vídeo. A gente conta, eu falei antes de sair do vídeo, mas eu falo novamente. A partir dessa carreira que tem os 3 pontinhos de cada lado. Então, ó. Deixa eu colocar aqui na... Peraí, perdi aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, após fazer as 14 carreiras, a gente vai iniciar o cós igualzinho desse outro lado. Eu vou medir pra vocês, pra quem tá fazendo com outro tipo de fio, sem contar o cós, da parte da frente até lá no bumbum, pra vocês verem o centímetro que fica. Da parte daqui até lá no bumbum. Ficou 25 centímetros de fundo sem o cós, tá? Pra quem quiser tá fazendo cotofio ou tiver o ponto muito justo, tá podendo aumentar ou diminuir aí a sua peça pra chegar nesse tamanho do vídeo. Então, meninas, agora, após fazer as 14 carreiras, vamos iniciar a parte do cós. O cós é a mesma coisa, essa cintura aqui, é a mesma coisa pros dois lados, tá? Não tem diferença alguma. A única diferença é que a gente não vai trabalhar um aumento aqui no começo, igual a gente trabalhou lá. Tá? Então, vamos fazer aqui as 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Mais 3 correntinhas pra virar. 1, 2, 3. E vamos dar laçada na linha. Contar 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, um ponto alto. Ficando assim com 2 pontos altos, contando com as nossas 3 correntinhas. Uma corrente de espaço, pula um ponto de base e mais 2 pontos altos, um para cada um de base. Peraí que escapou. Uma corrente de espaço, pulo o último correntinho aqui, já vou trabalhar sobre a parte do bumbum que eu estava fazendo, 2 pontos altos. Uma corrente de espaço, novamente pulo um de base e 2 pontos altos. Sempre um para cada um de base. Pronto, formei meus 4 grupinhos aqui de 2 pontos altos. Aí eu faço uma corrente de espaço, pulo um de base e vou trabalhar um ponto alto para cada um de base. Até lá no final, deixando 6 pontinhos lá no final sem fazer. Igualzinho a gente fez lá na frente, deixamos 6 pontinhos, né? Então, você vai seguir aí fazendo um ponto alto para cada um de base, todinho aqui na parte do bumbum. Quando faltar 6 pontinhos livres, a gente volta para dar continuação ao nosso cós. Prontinho, meninas, fui fazendo aqui um ponto alto para cada um de base. Cheguei aqui no meu final, deixei faltando 6 pontinhos sem fazer. E aí, eu vou iniciar os bloquinhos desse outro lado. Faço uma correntinha para separar os bloquinhos dos pontos altos.
pulo um de base, inicio o primeiro bloquinho, sendo 2 pontos altos, um para cada um de base. Dessa forma. Uma correntinha, pulo um de base, mais 2 pontos altos aqui, nos meus 2 últimos pontos. E agora aqui a gente vai emendar aquele fiozinho, né, que eu falei pra vocês deixarem, um pedacinho de fio, novamente igualzinho à frente. Esse cós é um clone do outro, né, não tem diferença. Então, eu entro aqui no mesmo buraco que eu entrei com o último ponto alto, puxo minha laçadinha que eu já fiz, laçadinha inicial. Faço aqui 6 correntinhas, né? Porque a gente tem 6 pontinhos desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais uma correntinha que é a nossa 7ª, pra gente poder finalizar aqui com aquele nozinho. E eu continuo com uma correntinha, pula um de base, 2 pontos altos. Uma correntinha, pula um de base e mais 2 pontos altos. E aqui também fico com os 4 bloquinhos, igualzinho do outro lado. Vamos virar direto o trabalho, sem fazer correntinhas. Entrar no meio dos 2 pontos altos com um ponto baixo. Fazer 2 correntes para subir e um ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente, vou para o próximo bloquinho no meio dos 2 pontos, trabalho 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma corrente, vou no meio dos 2 próximos pontos e trabalho 2 pontos altos no mesmo lugar. Eu vou fazer com vocês mais uma carreira e depois a gente vai voltar já com as 6 carreirinhas, tá? Igual, porque vocês já fizeram a do outro lado, então é só para reforçar mesmo como que faz aqui. Então, uma correntinha entre os 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha e eu volto a trabalhar sobre os pontos altos, colocando um ponto alto sobre cada um de base. E dessa forma, eu vou até o final agora, né? Eu vou até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu repito o que eu estava fazendo do outro lado. Prontinho, meninas, trabalhei um ponto alto para cada um de base. Cheguei no final, uma correntinha entre os pontos, 2 pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha entre os pontos, 2 pontos altos no mesmo lugar. Assim até o final aqui. Uma corrente, 2 pontos altos. Uma corrente e 2 pontos altos aqui no meu último meio de pontos. Viro o meu trabalho lá, ó, ficou finalizado. Viro o meu trabalho. Inicio da mesma forma que eu iniciei lá o outro. Entro entre os pontos com um ponto baixo. Faço 2 correntes, no mesmo lugar um ponto alto. E sigo fazendo novamente a repetição. Uma correntinha entre os pontos, 2 pontos altos. Uma correntinha entre os pontos, 2 pontos altos, assim, até chegar aqui, uma correntinha sobre os pontos altos, trabalhar um ponto alto para cada um de base. Novamente, repito aqui, uma correntinha, 2 pontos altos entre os pontos, até o final. Chega no final, você vira novamente, inicia da forma que eu mostrei agora, e assim sucessivamente, ida e de volta, até totalizar 6 carreiras, igualzinho fizemos aqui. Quando totalizar 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras, eu volto com vocês pra gente estar fazendo essa parte do passadorzinho aqui. Prontinho, meninas, trabalhei por 6 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, da forma que eu falei pra vocês antes de sair do vídeo. Após trabalhar as 6 carreiras, vamos fazer o passadorzinho, que é esse daqui. É a mesma coisa desse lado aqui, só que eu vou fazer com vocês em vídeo. Só que pra quem já fez aquele lado, pode já ir fazendo. É a mesma coisa. Inicia-se com um ponto baixo entre os pontos. 2 correntes.
um ponto alto no mesmo lugar. Uma corrente e trabalha esses 2 pontos altos entre os pontos. Essa parte aqui a gente já fez bastante em vídeo, então eu só vou trabalhando aqui. Vocês já sabem como fazer. Após chegar aqui, ó, sobre os pontos altos, eu vou dar uma correntinha, vou trabalhar 2 pontos altos a partir do primeiro aqui. E agora eu vou fazer bloquinhos em toda a parte de cima aqui do nosso cós. Então, pulo de base, eu dei uma correntinha, pulo de base, 2 pontos altos. Pula-se, faz uma correntinha, pula-se um de base, 2 pontos altos. E você vai seguir fazendo isso até o final, tá? Uma correntinha, olha lá. Laçada, pulo de base, 2 pontos altos. E mesma forma do outro lado. Se chegar aqui no finalzinho dos pontos altos, ficar faltando só um, você já pode pular direto aqui para fazer os bloquinhos aqui da lateral. Eu vou fazer o meu aqui, que o outro lado eu fiz com vocês em vídeo, né? Então, eu vou fazer o meu aqui fora do vídeo, uma correntinha, pulo de base, 2 pontos altos por todo aqui. Quando chegar bem aqui, antes do bloquinho, eu volto com vocês. Olha só, meninas, fui trabalhando conforme eu falei pra vocês, bloquinho dividido por uma correntinha. Cheguei aqui no meu último ponto, me sobraram 2. Pra mim pular direto, vai ficar muito ponto a menos, né? Vai franzir muito. Então, o que eu aconselho fazer é dar uma correntinha. Neste último ponto, faz 2 pontos, tá? Pra ficar como se fosse o bloquinho. Aí dá uma correntinha e segue fazendo normalmente aqui o final. Se sobrar só um, igual ficou lá embaixo, aí você pode pular direto pro bloquinho aqui da lateral, né? Mas se sobrar 2, fica muito espaço, ficam 3 pontos, porque além desses 2 tem mais a correntinha de espaço. Aí fica muito longe, né? Então é legal fazer mais um ali, pra não franzir. Então eu vou aqui até o final fazendo os bloquinhos, como a gente já havia feito. Até o meu último. Chegando no meu último, eu vou fazer a parte do acabamento agora. Que a nossa calcinha, a base dela, né, a base do nosso biquíni está todo finalizado. Agora a gente vai passar para a parte dos acabamentos finais. E aí a gente finaliza a nossa calcinha. Você vai ver ela toda bonita aí na sua mão. Você vai ver como que fica um charme. Então vamos lá, ó. Fiz o último bloquinho. Desço lateralmente agora sobre a calcinha, aqui na lateral, envolvendo o ponto alto. Ó, um ponto só, não os 2. Envolvo com 2 pontos baixos. Pulo para a próxima carreira, envolvo com 2 pontos baixos. Pulo para a próxima carreira e 2 pontos baixos. Envolver é fazer o ponto entre os dois, assim, ó, sem pegar dentro do crochê, só dentro do espaço. Então, 2 pontos baixos. Próxima carreira, 2 pontos baixos. A próxima, mais 2 pontos baixos. Assim a gente vai descendo. A próxima, mais 2 pontos baixos. E aí eu chego aqui, ó, em cima deste primeiro buraquinho, faço um ponto baixo. E sigo fazendo, vou aproveitar e esconder este fio. Sigo fazendo agora um ponto baixo para cada um dos pontos de base. Entre as correntes assim, ó, você pode pegar envolvendo, ó. Aí a parte do ponto baixo aqui a gente pega só a nervurinha da corrente. Um ponto alto, um ponto baixo para cada ponto aqui da lateral. Vendo? Aí eu já chego aqui na parte da minha calcinha. Aqui, ó, na parte da calcinha já, do fundo da calcinha. Então, quando eu chegar nessa parte... Pera aí que tem 2 fios aqui. Deixa eu cortar um pedaço desse aqui. Então, quando eu chegar nessa parte, eu vou dar um ponto baixo em cima do primeiro ponto alto aqui. Eu dou um ponto baixo. Isso. 2 correntinhas.
No mesmo lugar, 2 pontos altos. Uma, no mesmo lugar, 2, certo? Pulo uma carreira, porque eu tô sobre esta carreira, certo? Pulo esta carreira, na próxima carreira, envolvendo o ponto, eu faço um ponto baixo. Por que que a gente vai pular uma distância tão grande? Para que esta lateral aqui da calcinha, essa lateral e essas aqui, fiquem franzidas, parecendo que tem elástico. Porque se eu colocar em cada carreira um biquinho desse, ele vai embabadar e não vai dar o efeito legal que a gente precisa para que o crochê grude no bumbum do bebê, né? Então, ó, 2 correntinhas, no mesmo lugar, 2 pontos altos. Mais uma coisa, se o seu estiver ficando muito franzido, muito feio, aí eu te aconselho, no lugar de colocar 2 correntes, você colocar 3 correntes para dar uma altura melhor no seu ponto alto, tá? Então, pulo uma carreira de base, vou na próxima carreira e envolvo o ponto com um ponto baixo. 2 correntes e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Pulo uma carreira de base, na próxima, um ponto baixo. 2 correntes e assim até o final, meninas. 2 correntes, 2 pontos altos no mesmo lugar. Pula-se uma carreira de base, na próxima, um ponto baixo. Eu entro no meio da carreira mesmo, tá? Não tem buraquinho não, é no meio do ponto. 2 correntes, no mesmo ponto, 2 pontos altos. Ó, pula acima de base e assim eu vou seguir fazendo aqui até o final lá. Então, eu só tô fazendo o que eu vinha falando anteriormente. Então, pulo um de base, no próximo um baixo, 2 correntes e 2 pontos altos. Olha lá como que ele vai ficando. Então, aqui, ó, eu fiz 2 pontos altos, pulo um de base, no próximo um ponto baixo, na próxima carreira. E assim, eu vou seguir até o final. Tô chegando no fim já, meninas. Eu fiz bem rapidinho. Ó, agora aqui, ó, cheguei no final. Ficou só esta última carreira. Não tem importância eu entrar aqui já na base deste primeiro ponto alto, tá? Eu entro aqui com um ponto baixo. E sigo lateralmente agora aqui, da mesma forma que a gente fez lá no começo, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Então, aqui sobre a correntinha, sobre os 2 pontos altos, sobre a correntinha, sobre os 2 pontos altos, um ponto baixo para cada um. Aí agora vamos subir aqui na lateral da calcinha, colocando 2 pontos baixos para cada carreira, envolvendo o ponto. Isso é o que a gente já fez, tá? Então eu vou só fazendo aqui com vocês sem falar. Ó, 2, eu não aguento ficar sem falar. Aqui na próxima carreira, 2 pontos baixos envolvendo o ponto. Na próxima, 2 pontos baixos. Na próxima, 2 pontos baixos. Na última, 2 pontos baixos. Pronto, cheguei na parte, deixa eu virar aqui, de cima da calcinha, tá? A gente trabalhou, ó, lateral e parte de baixo da lateral, trabalhamos toda a lateral da calcinha, fazendo aquele ponto pulando carreira pra franzir mesmo, o objetivo é esse. E trabalhamos aqui a lateral, certo? Agora chegamos na parte de cima da nossa calcinha. Essa aqui, no caso, é a parte da frente da calcinha. Vamos fazer o trabalhado, mesmo trabalhado do bojo, que eu postei pra vocês, pra ficar conjuntinho, né? Pra ficar bem igual os trabalhados dos pontos. Então, vamos fazer o biquinho que a gente fez lá. Então, eu fiz 2 pontos baixos na lateral, pulo para este primeiro espaço fazendo 6 pontos altos, todos no mesmo lugar. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Próximo intervalo, que é o próximo entre os pontos, eu faço um ponto baixo. O próximo intervalo, que é este entre os pontos, 6 altos. 1, 2, 3, 4,
5 e 6. O próximo intervalo, um ponto baixo. E o próximo intervalo, 6 altos. Eu vou repetir isso até o final. 1, 2, peraí que escapou. 3, 4, 5 e 6. Quem assistiu o vídeo do bojo tá vendo que é a mesma coisa que a gente fez no bojo, né? Próximo intervalo, um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo. No próximo intervalo, 6 altos, igual nós fizemos aqui. No próximo, um baixo, 6 altos, um baixo, até chegar ao final dos intervalos. Quando chegar nesse final aqui, você vai trabalhar ele e vai descer. Igual a gente subiu aqui. Vai descer colocando 2 pontos baixos envolvendo cada carreira, tá? Tudinho. Aqui, 2 pontos baixos. Chegando aqui embaixo, você vai fazer um ponto baixo para cada um de base. Eu só não vou mostrar em vídeo porque a gente já fez isso aqui e já fez isso aqui em vídeo. Então, a mesma coisa. Você vai descer em pontos baixos, envolvendo 2 pontos baixos para cada carreira e aqui um por um de base. Quando eu chegar bem aqui, neste último aqui, eu volto com vocês pra gente estar iniciando essa lateral igual a gente fez essa. Meninas, ó, eu comecei aqui com um biquinho, só que o último deu em ponto baixo. Não tem importância isso, tá? Você pode iniciar e finalizar com o bico, ou iniciar com o bico e finalizar com baixo, isso não tem importância. Então, fiz todo o meu biquinho aqui da forma que eu falei pra vocês antes de sair do vídeo. Trabalhei a lateral também, da mesma forma que eu falei, e aqui a parte de baixo. Cheguei aqui na parte do corpo da calcinha novamente, né, que é essa parte aqui do desenhado da calcinha. E a gente vai fazer aquele biquinho aqui novamente, né? Então, a gente inicia aqui no primeiro ponto alto aqui com um ponto baixo. Faz 2 correntinhas e no mesmo espaço 2 pontos altos. É a mesma coisa. Se você trabalhou o seu com 3 correntes, nesse momento você vai fazer 3 correntes, tá? E aí pula uma carreira de base, na próxima um baixo. 2 correntinhas no mesmo espaço, 2 altos. Pula-se uma carreira de base, na próxima um baixo. 2 correntinhas e no mesmo espaço, 2 altos. Eu vou fazer isso, peraí, pula-se uma carreira de base, na próxima um baixo. Eu vou fazer isso, meninas, por toda a lateral aqui, fazer esse lado fora do vídeo. Então, da mesma forma que fizemos esse lado, vou fazer esse lado, um ponto baixo, 2 correntes, 2 altos no mesmo lugar. Pula uma carreira, prende na próxima e vai seguir até chegar aqui. Quando chegar aqui, você vai fazer essa parte de baixo, como você também já fez. Um ponto baixo para cada um de base. Subir sobre essa lateral. Essa lateral aqui é 2 pontos baixos envolvendo a carreira. Pula para próximo 2 pontos baixos, pula para próximo 2 pontos baixos. Tudo aqui até chegar aqui em cima. Quando chegar aqui em cima, antes de iniciar o bico, eu volto com vocês para mostrar o início do bico. Mas é a mesma coisa desse aqui também, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês quando estiver aqui em cima. Meninas, fiz toda a minha lateral, como havia falado pra vocês. Fiz aqui o ponto baixo para cada um de base, fiz esse lateral subindo. E agora estamos em cima aqui do cós, da parte do bumbum. E vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá na parte da frente. Fiz os meus 2 pontos baixos envolvendo a última carreira. Inicio aqui no primeiro intervalo com 6 pontos altos no mesmo lugar. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No próximo intervalo, um baixo. No próximo intervalo, 6 altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E dessa forma, no próximo baixo, a gente vai seguir, igualzinho seguimos lá, por todos os intervalos. Cada buraquinho desse a gente faz um baixo, 6 altos, um baixo, 6 altos. Quando chegar aqui no final, vai dar um ponto baixíssimo e cortar o fio. Então, eu vou fazer o meu aqui e volto com vocês pra gente estar finalizando
a base da nossa calcinha e fazendo os cordões aqui da lateral. Prontinho, meninas, passei todo o biquinho aqui na parte de trás. Fiz o meu último ponto, terminou em biquinho. Desse lado começou e terminou com o biquinho, né? Aí eu chego aqui no meu último, faço um ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo que eu fiz pra descer aqui. Pra finalizar, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, aí você corta o seu fio e puxa por essa correntinha. E a base da nossa calcinha, deixa eu mostrar pra vocês, está pronta. Ela fica muito charmosinha, olha. O bumbumzinho fica bem larguinho, fica bem bonitinho no bebê. E essa parte aqui, que fica aberta, ela fica regulável. Como assim? Eu posso trançar, falar pra mãezinha, que ela pode entrar tanto na primeira carreira, né, nesta primeira carreira, quanto na segunda carreira aqui também. Nessas duas carreiras a gente pode passar o fiozinho pra ficar assim, ó, ou mais apertado ou mais solto. Então ele fica bem versátil aí para os tamanhos de cintura. Pra minha bebê tem que ser nessa segunda carreira, gente. Porque na primeira ficou muito certinho. Então só dela ficar baixando e levantando, aqui começa a soltar. Então eu vou colocar aqui na segunda carreirinha pra ela ela tá usando, ficar bonitinho. Então a gente agora vamos fazer esse cordãozinho bem fofinho aqui, ó, de pontos baixos. Vou ensinar vocês como que eu coloquei essas pérolinhas aqui. Ela é feita toda em pontos baixos, eu fiz com 60 centímetros. Você faz de 60 a 70 centímetros, tá? Então aqui, ó, a gente vai iniciar as correntinhas normalmente. Você vai fazendo correntinhas, 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 até dar o centímetro que você quer. Então, eu vou fazer as minhas correntes aqui. Quando der 60 centímetros, né, eu vou colocando assim em cima da fita métrica. Quando der os 60 centímetros, eu volto com vocês pra gente estar finalizando este cordãozinho. Então, eu preciso de dois. Eu já fiz um e fazer mais um. Então, meninas, eu trabalhei aqui um cordão de correntinhas. Fui colocando a partir da primeira corrente aqui na minha fita, sem esticar o cordão, só deitar ele sobre a fita, até bater em cima dos 60 centímetros. Quando deu aqui em cima dos meus 60 centímetros, eu parei de trabalhar correntinhas e vou iniciar meus pontos baixos. Só que agora eu já vou aproveitar e prender a pérola. Eu tô usando pérola número 6, mas pode usar a numeração que você desejar. Eu vou utilizar uma agulha bem fininha, agulha 1,25, a agulha mais fininha que você tiver aí, pra dar pra passar as pérolas, tá? Então eu vou colocar a agulha fininha aqui, tem que ser uma agulha que a pérola passe assim, ó, com facilidade. Não pode ser muito fininha, porque senão fica ruim até pra puxar a linha. Então eu vou contar aqui a partir da agulha, 1, 2, na terceira correntinha eu entro, puxo o meu fio com cuidado, passo esse fio por dentro da pérola, pera aí. Tem que ser com cuidado. Olha lá. Ele saiu aqui fora, a gente ajeita ele pra ele não desfiar. E passa por dentro da laçadinha. E já pego aqui a minha agulha que eu estava trabalhando. É um pouco chatinho de fazer com agulha fininha, porque pode desfiar, né? Mas não é difícil não. Ó, depois que eu fiz isso, eu sigo fazendo um ponto baixo. Normalmente como se não tivesse nada ali. Pra cada um de base. Ó, um ponto baixo pra cada um de base. Ele vai ficar desse jeito assim, feinho mesmo, assim, ó. Você vai empurrar o fio lá pra baixo, apertar aqui a lateral e que depois a gente vai passar uma colinha aqui pra ficar bem fininho, igual ficou esse, ó. Tá? Mas é assim que eu coloco a pérola. Se tiver uma agulha que passe a sua pérola um pouco mais grossa que 1,25, também dá. 1,25 é ruim que ela é tão fininha que desfia, né? Tem que fazer com muito cuidado. Então agora você vai descer com um ponto baixo para cada correntinha de base, até a última. Quando chegar na última eu volto para mostrar como que prende esse outro lado. Fica esse feio aqui mesmo, gente. Na hora do acabamento aqui que a gente vai arrumar ele bonitinho, tá? Então vamos lá. Para quem não quer fazer desse jeito, pode depois com uma agulha normal passar a pérola no fio e dar um nó, né? Igual as meninas fazem em outros vídeos que eu vi. Só que eu gostei assim porque ela fica bem firme, não precisa de cola, nada pra estar fixando a pérola.
Então vamos lá, vou descer com um ponto baixo para cada um de base. Quando chegar na minha última eu volto pra gente estar prendendo a pérola do outro lado. Meninas, fui trabalhando um ponto baixo para cada correntinha de base até o final. Quando eu cheguei aqui no meu último, eu não fiz a última corrente, porque eu vou colocar a pérola. Então eu pego aquela agulha fininha em que minha pérola passe, seja ela 1,25 ou mais, se a sua pérola passar, como já disse. Introduzo a minha pérola dentro da minha agulha e entro aqui sobre o último ponto. Entro sobre o último ponto, puxo o fio, passo por dentro da pérola. Passo esse fio sobre esta laçada. Pronto, agora eu já volto a trabalhar com esse aqui. Aí eu faço aqui, ó, um ponto baixo no mesmo lugar. Peraí. Pra dar fixação, né? Pra ficar uma fixação boa. Um ponto baixo no mesmo lugar e uma correntinha pra cortar o fio. Eu fiz esse ponto baixo só pra ficar mais firme aqui a última pérola. Esses dois fiozinhos eu vou dar um nó. 2 nozinhos. 1 e 2. Pegar a minha agulha fininha já que tá aqui e passar por dentro dos pontos. Pra esconder ele, pra mim já fazer o arremate aqui com vocês desse cordão. Ai, não vi se a câmera tava pegando, meu Deus. Desculpa, meninas. A gente fica distraída aqui. Pronto, passei por alguns pontos. Corto meu fio. E fica assim, ó. Essa coisa esquisita. Depois que a gente vai arrumar. Então, ó, esse primeiro, se você quiser que fique mais fininho, você pode entrar no segundo ponto, em vez de entrar no terceiro. Eu falo lá no inicinho, tá? Então, agora você pega uma cola de silicone aí, qualquer uma que você tenha na sua casa. Passa aqui, em toda a volta aqui da pérola aqui, ó. E o que você vai fazer agora é afinar essa ponta aqui. Rosquear ela assim, ó. Afinar mesmo, pra ficar uma coisa mais delicada. Ó. Eu passei até demais, gente. Foi até lá embaixo, mas não tem problema, não. Faço isso do outro lado. Faz bem no pezinho aqui da pérola. Cuidado, pega cola na pérola, que a pérola fica feia, fica fosca. E fica assim, só pra ficar bem fininho, bonitinho, tá? Não ficar aquela coisa grosseirona. E fica assim o nosso cordão com 60 centímetros e 2 pérolinhas muito fofas. E a gente vai passar agora no nosso biquíni. Vocês vão arrematar esses fiozinhos da mesma forma que a gente fez ali no vídeo, né? Aqui, ó. Puxando pra dentro dos pontos o fiozinho, tudinho, escondendo e depois cortando a pontinha. Tá? Você vai fazer isso com todos. Então agora aqui a gente vem do lado direito do biquíni. O lado direito é o lado em que o acabamento, que é esses biquinhos, o ponto está do lado direito. Ó, esse é o lado direito e esse é o lado avesso, certo? Então você vem com ele do lado direito e vamos passar aqui o cordão. Então, para trançar e ficar uma coisa mais delicada, é o seguinte. Você pega os dois lados, né, olhando o direito. Você entra ou na segunda ou na primeira carreira, de cima para baixo aqui no primeiro ponto. Lá do outro lado a mesma coisa. Tá? Coloca ponta com ponta, acerta ponta com ponta. E agora que você tá na parte de baixo do biquíni, você vai subir. Então, você vai pular, pega um lado e vai pro outro lado. Então, você vai pular um espaço e subir no outro. Sempre vamos pular um. Novamente, você vai pular um espaço e subir no outro. Tá? Agora aqui, a gente tá na parte de cima, a gente vai descer. Então, eu pulo um espaço, entro no outro descendo. Aqui é a mesma coisa. Eu pulo um espaço, entro no outro descendo. Agora, a gente está na parte de baixo, vamos subir. Eu pulo, eu tô desse lado, venho para esse, né? Sempre trançando. Eu pulo esse e entro aqui no último.
eu pulo este buraco e entro aqui no último. Sempre o último tem que ficar por cima, tá? Pra gente poder dar o lacinho. Olha como que fica. Fica bem delicadinho. Fica um X embaixo, X em cima, não fica cheio de trançado aqui. E aqui você pode dar o lacinho. Prontinho, meninas, o nosso calcinha do biquininho fica dessa forma. Fica uma fofura. E eu esqueci de falar, quem quiser fazer que fique um pouco mais largo, achar que tá fininho, pode fazer com 16 pontos, tá? Ou mais. Eu quis fazer assim bem cavadinho pra ficar bem charmosinho. O bumbum cobre bem também a fralda, fica bem legal. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham conseguido fazer. É uma peça longa, então às vezes eu cortava. Espero que nessas partes que eu cortei e voltei com a peça pronta, vocês tenham conseguido entender. Quem gostou do vídeo, deixa sua curtida, comenta aí falando o que você achou. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E ativa o sininho para você sempre receber as aulas que gravo. Espero de coração que vocês tenham gostado, tenham entendido. E até a próxima aula. Beijão!